Recentemente, o mundo de One Piece foi abalado pela revelação da existência de Nika, o Deus Sol. E desde então, todos os fãs têm se perguntado, afinal de contas, quem é esse Deus Sol? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teoristas de Plantão. Eu sou o Everton Almeida, apenas um cara que é youtuber por diversão. E hoje eu vou trazer uma teoria que vai explodir a cabeça de vocês. A teoria de que Luffy do Chapéu de Palha e o Deus Sol são inspirados na figura de Jesus Cristo. Esse vídeo remonta ao nosso vídeo anterior, no qual eu falei sobre 6 modos como o Oda constrói a narrativa de One Piece. Esses 6 estão aparecendo aí na tela. E esse vídeo está dividido em 3 partes, então vamos começar. Parte 1. A importância do Sol em nosso mundo e em One Piece. O Sol é um dos elementos mais importantes para a existência da vida na Terra da maneira como a gente conhece. Desde a antiguidade, o homem percebeu que as estações do ano eram influenciadas pelo movimento do Sol, influenciando, portanto, na colheita de frutos, cereais e demais alimentos. Sendo assim, entender o movimento do Sol se tornou uma questão de sobrevivência para o homem da antiguidade. Dessa forma, o Sol foi cultuado e adorado por várias civilizações. A previsibilidade e recorrência do padrão de movimento das estrelas no céu também não passou despercebido pelo homem antigo. Percebeu-se que existiam 12 constelações nas quais o Sol passava cerca de um mês ao longo do ano. E é daí que surgem as primeiras representações da Cruz do Zodíaco, que tem o Sol no seu centro representando o movimento desse astro ao longo das 12 constelações durante o ano. Sendo assim, o Sol foi deificado, ele foi personificado em diversas civilizações. No Egito nós temos o deus Oro, que derrotava o deus Sete, o deus das trevas, todas as manhãs e perdia a batalha para ele todo o fim de tarde. Ainda no Egito Antigo nós temos Ra, que também é considerado um deus solar. Também temos Mitra na Pérsia, que é uma deidade solar, Apolo na Grécia, Sigil na mitologia nórdica e temos Jesus Cristo. Oi? Isso mesmo. Também existem correntes interpretativas que veem Jesus como um Messias solar, como uma deidade solar. E aqui vão alguns elementos que contribuem para essa interpretação. Em João capítulo 18, versículo 12, Jesus Cristo diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Além do mais, Jesus Cristo teve 12 discípulos, o que para muitos é uma indicação das 12 casas do zodíaco. Jesus Cristo foi executado com uma coroa de espinhos na cabeça, que para muitos faz alusão aos raios do sol. Várias das primeiras representações de Cristo mostram ele com uma coroa de luz, sendo também uma referência ao sol. Em Lucas capítulo 23, versículo 44, vemos que a morte de Jesus Cristo é acompanhada de 3 horas de escuridão. Mas e no mundo de One Piece, qual seria a importância do Sol? Bem, o primeiro capítulo é intitulado Romance Dawn, Dawn que é uma palavra de origem inglesa e quer dizer amanhecer. Dessa forma a gente percebe o quanto a importância que o Sol teria na obra de One Piece já estava previsto por Eiichiro Oda desde o começo. Além do mais, temos a tripulação dos Piratas do Sol, cujos membros todos têm uma tatuagem do astro maior. No capítulo 866, vemos que os gigantes comemoram o solstício de inverno, no qual eles celebram a morte e renascimento do Sol. Para isso eles passam 12 dias de jejum. E no mesmo capítulo temos a Madre Carmel, que se declara uma adoradora do Sol. Segunda parte, referências bíblicas em One Piece. Quando paramos para analisar, percebemos a existência de alguns símbolos cristãos distribuídos ao longo da obra de One Piece. Temos a Bíblia do Kuma, cuja capa tem uma deidade solar, a espada de Mihawk, seu crucifixo, temos a crucificação de Yasue e de Momonosuke, temos uma freira, a Madre Carmel, também temos na capa do capítulo 82 uma cruz que não nos passou despercebida. Além disso, a cruz é essencialmente um símbolo cristão e a sua presença em túmulos, como o túmulo de Belemer no capítulo 99, revela um pouco das crenças no mundo de One Piece. No final do capítulo 68 temos Luffy com uma enigmática tatuagem de cruz. No capítulo 102 temos uma referência à história bíblica de Jonas, que foi engolido por uma baleia. Da mesma forma, os Chapéus de Palha são engolidos por uma baleia, a Labum. Ao meu ver, uma das maiores referências bíblicas diz respeito ao fruto proibido, fruto apresentado no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 17. Seria o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Depois de comer esse fruto, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Existe uma frase da psicanalista Melanie Klein que diz o seguinte: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. No mundo de One Piece, todos os que comeram a Akuma no Mi perdem a capacidade de nadar, sendo dessa forma expulsos do mar, que seria essencialmente o paraíso para os piratas. É interessante perceber que essa metáfora também é válida tanto para Ohara quanto para Robin. Em Lucas capítulo 19, versículo 2, Jesus diz o seguinte: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Alguém mais aí escutou poniglifos?
Uma vez que a história do século perdido foi apagada ou calada, os poneglyphs estão aí para contar a história. Outra questão interessante é perceber a presença de números bíblicos em One Piece. O número 3 é um número super importante para o cristianismo. Em One Piece esse número aparece com certa frequência. Temos o trio monstro, os 3 almirantes, as 3 caveiras do Barba Negra, as 3 bússolas do Log Pose, as 3 calamidades do Kaido, os 3 generais doces da Mama, os 3 homes feitos diretamente da alma da Mama, as 3 armas ancestrais e as 3 formas de Haki, dentre outros. O número 7 também é super importante dentro da Bíblia. E no mundo de One Piece temos 7 Chichibukais, as 7 tripulações da grande frota dos Chapéus de Palha, as 7 rotas até a Red Line, as 7 luas do Globo de Ohara. Tudo bem, talvez sejam 8. Hipotetiza-se que sejam 8, mas a gente só consegue ver 7. E os 7 mares do mundo de One Piece, além de outros tantos. Parte 3. Paralelos entre Luffy e Jesus. Vamos começar então pelo fim, ou pelo começo. Em Lucas, capítulo 23, versículo 32, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Mas enquanto Jesus tem a presença de 2 ladrões no fim da sua jornada na Terra, Monk D. Luffy tem a presença de 2 ladrões no início da sua jornada. Logo no começo da história encontramos Zoro preso e crucificado como um criminoso. Note, crucificado. Some-se isso ao fato de que a segunda companheira de Luffy tem a alcunha de Nami, a Gata Ladra. Esse paralelo parece ser tão importante pro Oda que no flashback após a Guerra dos Melhores, Luffy do Chapéu de Palha começa sua jornada com Ace e Sabo, que são apresentados como 2 ladrões. Eles estão juntando dinheiro de forma ilícita para quando forem iniciar suas vidas de pirata. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo diz: "Eu sou a luz do mundo", podendo ser interpretado como uma referência ao sol. Da mesma forma, Luffy tem sido mais cotado para ser o deus do sol, aquele que terá o amanhecer para o mundo de One Piece, Nika. Outro paralelo bastante interessante é que Jesus fez milagres enquanto ele passou pela Terra. E no capítulo 1015, Sanji chama os feitos de Luffy ao longo da sua jornada de milagres. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste?" Nesse caso, Oda utiliza a lógica da referência invertida, como nós discutimos no nosso primeiro vídeo. Eu explico. Enquanto Jesus Cristo teria sido abandonado pelo seu pai em sua execução, Luffy do Chapéu de Palha é salvo pelo seu pai da sua execução, no capítulo 99. E logo em seguida temos um diálogo super interessante. Ao notar a forma misteriosa como Luffy foi salvo da sua execução, Sanji olha para Zoro e pergunta: "Você acredita em Deus?" Outro paralelo que chega invertido entre Luffy e Jesus Cristo é que Jesus é um ser essencialmente divino, enquanto Luffy é o primeiro usuário de uma fruta do demônio mostrado no mangá. Temos ainda a lógica da partilha de referência entre 3 personagens: Joy Boy, Gold Roger e Mugiwara no Luffy. Podemos estabelecer que cada um deles apresenta um aspecto relacionado a Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade, Gold Roger se sacrificou pelo início da grande era dos piratas. E enquanto Joy Boy já teve sua primeira vinda provavelmente no século perdido, mas não conseguiu completar sua missão, estamos esperando a sua segunda vinda, que provavelmente estará representada na figura de Mugiwara no Luffy. Da mesma forma como os cristãos esperam a segunda vinda de Cristo. O número 12 também é super importante para o cristianismo, mas como é que isso chega em One Piece? Eu particularmente acredito que o número de companheiros que Luffy terá ao final de sua jornada será igual a 12. Isso mesmo, teremos 13 Mugiwaras, Luffy mais 12, sendo uma referência a Jesus Cristo e seus discípulos. No capítulo 1 temos uma color spread na qual aparece Luffy e mais 12 piratas. Talvez tenha sido esse o primeiro foreshadow de One Piece. E agora uma das minhas referências favoritas. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz o seguinte: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Enquanto isso, o que é que Luffy tem? Isso mesmo, se você pensou que ele tem em sua tripulação um perdido, um mentiroso e um morto, você pensou certo. E da mesma forma como a maioria das deidades solares foram representadas na história da humanidade, talvez Luffy do Chapéu de Palha também tenha sido representado com um sol em sua cabeça. E agora que eu estou me aproximando do final do vídeo, é importante salientar que Jesus Cristo seria uma dentre várias outras deidades solares e que, portanto, o Oda pode ter se utilizado de várias outras referências das quais nós ainda não estamos cientes. E aqui vai mais um argumento em defesa dos paralelos entre Jesus Cristo e Luffy do Chapéu de Palha. Oda já declarou que no mundo real Luffy seria brasileiro, e todo mundo sabe que Deus é brasileiro. E talvez Seiichiro Oda fosse indagado sobre o sucesso estrondoso da história de One Piece e ele pudesse responder algo como: "Nunca foi sorte, sempre foi Deus." E eu tenho uma dica pra vocês. Da próxima vez que alguém disser que anime não é coisa de Deus, mostra esse vídeo pra pessoa. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo,
curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até a próxima.